Dorsais bem desenvolvidos. Qual o melhor exercício para trabalhar a musculatura das costas? Aí, galera, aproveitar meu descanso aqui, que eu tô no pós-treino, né? Já comi, agora é regenerar, é descansar, senão não acontece, né? A mágica. Nem, se você não descansa, você não emagrece, se você não descansa, você não ganha massa muscular. Bom, sobre os dorsais, né? Musculatura das costas, membro superior. Você precisa trabalhar de forma equilibrada, né? Para ter eles desenvolvidos de forma harmônica. Então a gente sempre fala, qual é o melhor exercício para desenvolver os dorsais? A questão não é qual é o melhor exercício, você precisa entender que há necessidade de ter pelo menos um exercício de cada um dos três padrões de movimento multiarticular básico. Então, existem três padrões de movimento. E dentro desses padrões, a gente pode ter variações. Quais são os três padrões de movimentos que você precisa ter no seu treino? Primeiro, puxar vertical de cima para baixo. No caso, eu vou dar um exemplo com o meu vídeo aqui, onde eu fiz uma barra fixa. Pode ser com carga, só com peso corporal, ou com a ajuda de superband, caso a pessoa ainda não consiga sustentar o próprio peso. Ah, mas eu não consigo fazer de jeito nenhum. Aí a gente tem alguma máquina, por exemplo, o pulley de cima para baixo. Então, tudo que você for puxar de cima para baixo. Ah, eu não tenho a máquina, mas tenho um elástico. Inclina o tronco e puxa, né? Prende o elástico na parede, em algum lugar, e puxa sempre tentando reproduzir o mesmo movimento. Não importa se o seu tronco está em pé ou inclinado, você tem que manter o quê? O braço ao lado da orelha e puxar de cima para baixo, independente se você tá de ponta cabeça, se não tá, esse é o padrão. Você só vai mudando o tipo de acessório, vai variando algumas coisas, mas o primeiro padrão é o puxar vertical de cima para baixo. Segundo padrão de movimento para dorsais, puxar vertical de baixo para cima. Alguns chamam de remada alta, porque na musculação existe a remada alta, que pode ser feita com alterno, cabo, com a barra reta. Mas a gente tem, por exemplo, no LPO, o high pull, que é um educativo para os arrancos, arremessos. Então, assim, a puxada vem de baixo para cima, o cotovelo sobe. Então, é o segundo movimento que você precisa fazer, certo? Multiarticular. Eu sempre falo, tem que ter exercício multiarticular na sua planilha de treino. E às vezes o pessoal tem aquele monte de exercício uniarticular, né, onde mexe somente uma articulação. Então, a quantidade de fibra motora que você recruta num exercício uniarticular, monoarticular, por exemplo, uma elevação lateral muito inferior, né, a um desenvolvimento que é multiarticular. Depois eu explico isso melhor, certo? O terceiro padrão de movimento para trabalhar os dorsais, né, os membros superiores, as costas, é a remada horizontal. Aqui no vídeo que eu vou colocar para vocês, eu estou fazendo somente com peso corporal, né, embaixo da barra. Então eu entro embaixo da barra e puxo de forma horizontal. Mas se eu for para um TRX, eu consigo fazer. Se eu for para uma remada no banco, eu consigo fazer. Então vocês percebam, não importa se eu estou de ponta cabeça, o que é importante é o movimento ser a puxada, né, horizontal, onde eu afasto aqui e puxo. Então, ficou bem claro isso? Vertical de cima para baixo, vertical de baixo para cima e horizontal. Três padrões que tem que ter no seu treino de costas, obrigatoriamente. O resto que você colocar, eu quero um crucifixo invertido, é tudo monoarticular. Entendeu? O que não ficou bem claro, essa questão do monoarticular e do multiarticular. A diferença é simples. Monoarticular é uma articulação fazendo movimento. Multiarticular é mais de uma articulação fazendo aquele movimento. E quando você usa muitos exercícios monoarticulares, o que acontece? Não é errado, mas você vai ter, num exercício monoarticular, o máximo de recrutamento de fibra motora é de 20%. O máximo, quando você já é treinado, já pega aquela carga enorme. Então, se eu estou fazendo um crucifixo invertido aqui, ó, né? É só o ombro, então eu vou ter 20% de fibra motoras. Agora, se eu fizer, por exemplo, uma remada, é mais de uma articulação envolvida, tem cotovelo e ombro. E o recrutamento pode chegar até 40%, né, em exercícios de musculação e até 60% em potência. Tá, Magda, já entendi do seu treino, mas pra mim, Magda, eu me auto-entrevistando, né? Eu tô querendo dizer que eu sei que essas são as perguntas que vocês fariam pra mim. Então, pra vocês, né, respondendo aí, o que eu deixo de dica caso você tenha um dia pra treinar, às vezes você não tem muito tempo? Foca nos três exercícios de padrão de movimento básico, que é o puxar vertical de cima para baixo, de baixo para cima, e a remada. Coloca esses exercícios, uma carga ideal, um intervalo ideal, que realmente deixe o seu treino intenso, tá? Isso vai ser, às vezes, muito melhor
do que vários exercícios que eu falo no tela, um monte de exercíciozinho diferente e tal, divertido. Muitas vezes, pessoal, feijão com arroz bem feito dá mais resultado que aquele monte de coisa que você fica fantasiando ali só pra postar. Tá? Então essa é a dica, faça de forma equilibrada. Na minha planilha de treino vão ter mais exercícios multiarticulares e mais exercícios de potência, que na maioria das vezes as pessoas não fazem, porque também, se tentarem fazer, pode ser que se machuque sim, porque não passou pelo processo de construção de uma musculatura da região do core super forte e de um aprendizado motor para chegar naquela sinergia, né, onde você consegue realmente pôr uma alta carga em alta velocidade. Então, quando você soma peso com velocidade, você gera potência. Potência melhora ainda mais a hipertrofia do que simplesmente um exercício de força. Porque a força é um exercício que você faz lento, né? Então, quando você acelera com carga, aí já não é mais, aí já é uma força explosiva, e a gente chama isso de potência. E isso dá muito mais resultado, sim. Agora, se você não tem esse preparo, tem que ficar no monoarticular,